7, o final do verso 7, a pergunta que há aqui no fim, qual é? Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mais uma vez? Agora só as mulheres. Agora só os homens. Agora todos nós. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Essa pergunta aqui é uma das mais sérias que se pode fazer acerca da culpa humana. Porque um dos problemas mais sérios que cada ser humano tem para resolver neste planeta é o problema do seu desencontro, da sua consciência latejante, da sua alma gritantemente infeliz, atormentada por culpas, fantasmas, temores de inimizade em relação à divindade, a Deus. Um dos maiores problemas que a gente tem para resolver é esse, que tem a ver com essas incoerências interiores, com esse desconforto enorme, esse desassossego, essa sensação imensa de dívida, de débito que as pessoas têm. E sobretudo, essa dívida para com Deus, para com a vida, para consigo mesmas, para com a verdade, para com o que é bom, para com aquilo que é justo, que é certo, para com o próximo, para com o outro. E é em razão disso que as pessoas sofrem muitíssimo. A pergunta que esses homens fazem aqui é extremamente pertinente. De um lado, ela levanta uma questão, de um outro lado, ela traz uma resposta. Quem é que pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? De um lado, a pergunta deles carregava uma verdade: só Deus pode perdoar pecados, ninguém mais. O pai, a mãe, a esposa, marido, filho, a filha podem desculpar você, podem dizer: olha, está tudo bem, está aqui. Agora, ninguém cancela o débito humano na contabilidade do universo, a não ser o Criador. Ninguém pode perdoar pecados, senão só que é Deus. De um outro lado, eles estavam errados, porque eles estavam confrontando a Jesus, dizendo: quem é esse que diz que pode perdoar pecados? Ninguém pode perdoar pecados, senão só que é Deus. Eles estavam errados. É porque Jesus era Deus, eles não sabiam. Por isso Jesus podia perdoar pecados. A premissa estava certa: só Deus pode perdoar pecados. A aplicação do princípio que estava errado, porque aquele que estava ali, com 1 m e alguma coisa diante deles, com um cabelo de alguma cor, olhos de algum tipo, pele com algum cheiro, roupa com alguma forma, era Deus, feito gente, encarnado na presença deles, Jesus de Nazaré. E esse podia perdoar pecados. A pergunta que eu vejo toda hora um bocado de gente fazendo para si mesma tem a ver com esse fato também: por que só Deus pode perdoar pecados? Por que a gente não pode encontrar outros caminhos, outros mecanismos, sem que a gente tenha que buscar essa solução tão final, tão em Deus, tão última, tão abstrata? A gente não sabe nem se chega lá, se consegue, se encontra. Será que a religião não pode dar um jeito de perdoar pecados? Chegou-se a um ponto, na Idade Média, em que a religião convenceu os seres humanos de tal maneira que ela tinha prerrogativa divina para perdoar pecados, que eles começaram a vender perdão, vender indulgência. O sujeito ia lá e comprava salvação, comprava perdão, comprava anistia espiritual, comprava alguma coisa. Hoje em dia a gente vê os mesmos mecanismos sendo postos em prática de uma outra forma. A gente continua a ver os rituais cruentos acontecendo, gente continua a oferecer animais, a derramar sangue, a buscar algum tipo de propiciação, de absolução, de cobertura para a sua culpa. E há os mais sofisticados, que ao invés de recorrerem a um mecanismo religioso cruento, recorrem, por exemplo, a uma tentativa de projetarem, de compartilharem, de dividirem a sua própria culpa e o seu peso com mais alguém. E aí sentam num divã e tentam descobrir
Com quem que eles podem compartilhar aquilo? E às vezes descobrem que podem compartilhar uma parte daquilo com o pai, ou com a mãe, ou com o marido opressor, ou com a mulher tirana, ou com uma sociedade hostil. Enfim, a tentativa de dividir, de tirar a carga um pouquinho de cima. Mas lá no fundo a coisa continua latejando, incomodando, perturbando, angustiando o coração. Por causa, às vezes, desse sentimento, a gente vê as pessoas mergulharem nas situações as mais diversas. Tem gente que se torna socialmente comprometida por causa de um sentimento de culpa. Eles querem fazer alguma coisa para se aliviarem, então deixa eu tirar piolho da cabeça de menino em algum lugar por aí. Deixa eu ver se eu trato a ferida de alguém em algum lugar, para ver se tratando do outro eu compenso esse peso esmagador que me achata aqui. Às vezes, a gente vê pessoas entrando por caminhos suicidas por causa da culpa. Eles não conseguem se aliviar, então eles resolvem se punir, se ferir. Então bebem até se arrebentar, se esfolar, se golpear por aí. Ou às vezes, por causa de uma culpa relacionada à dimensão, à área sexual, a gente vê pessoas que embarcam na prostituição, como forma de golpearem-se a si mesmas de modo mais profundo. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu descubro todos os dias que mesmo no meio daqueles que se dizem povo de Deus, há uma quantidade enorme de gente achatada por isso aí. Até porque parece que ultimamente a mensagem da graça de Deus não vem sendo muito pregada entre nós. A mensagem da cruz de Cristo não vem sendo muito exaltada no nosso meio. Tem-se falado muito no sangue de Jesus como um elemento quase mágico, apenas para libertar das opressões do diabo, mas as pessoas não têm feito reflexão profunda sobre o sangue de Cristo, no que se relaciona ao fato de que Jesus derramou seu sangue como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, para cobrir a nossa culpa e cancelar o nosso débito diante de Deus para sempre. Quem é que pode perdoar pecados, senão só que é Deus? Só Ele. E por 3 razões básicas, só Ele pode perdoar pecados. Em primeiro lugar, porque Ele é o único de fato ofendido pelo pecado. Mesmo quando eu peco contra o meu próximo, quando eu peco contra a minha esposa, quando você peca contra o seu marido, quando nós pecamos contra aquele que contacta conosco nas nossas relações mais diversas, mesmo quando o pecado é contra o próximo, lá no fim da linha, ele é realmente, radicalmente ofensivo contra Deus. Porque quando eu ofendo o meu próximo, eu estou ofendido, e um ofendido, que frequentemente também é ofensor. O maior ofendido deste mundo é ofendido em relação a mim, mas ele é ofensor em relação a um outro, ou quem sabe até em relação a mim mesmo. Não há vítimas nesse mundo. Há pessoas que são vítimas de uma certa situação, mas não são vítimas absolutas da vida. Em relação a alguém ou alguma outra coisa, eles foram algozes. Só Deus, lá no fim de tudo, é o único de fato ofendido, porque é o único que não aprontou com ninguém. Só Ele pode perdoar pecados, porque Ele é o único com poder de esquecer. Eu não tenho poder de esquecer. Eu às vezes faço uma força enorme para esquecer. Eu não queria mais me lembrar disso. Queria tirar isso da minha cabeça. Queria tanto que isso nunca tivesse acontecido. Gostaria demais de poder lavar essa memória, esse tempo, essa semana, esse dia, esse episódio. Me ver livre desse sentimento, dessa imagem. Eu não consigo. Ele é o único que pode dizer: dos teus pecados eu já nem me lembro mais. Ele é o único que pode fazer essa amnésia seletiva incidir sobre ele mesmo. Ele tem esse poder de auto-instituir a amnésia dele próprio. Ele diz: olha, isso aqui, esqueci. Ele não vai esquecer o episódio, mas ele vai esquecer as consequências do episódio na memória dele. Tem um poder de estranhamente
saber de tudo e deixar de saber aquilo que, se ele souber, ele sabe contra nós, de maneira que ele continua a saber de tudo, mas sem saber mais da minha culpa em relação àquilo que ele sabe. Louvado seja o nome dele. Dos teus pecados eu já nem me lembro mais. E em terceiro lugar, só ele pode perdoar pecados, porque ele é o único de fato com vontade de perdoar. Eu encontro um bocado de gente que, mesmo que conseguisse esquecer, não tem nenhuma vontade de esquecer. Lá no fundo a gente não quer esquecer, não. Lá no fundo a gente quer ter aquele trunfo, aquele álibizinho. A gente até esconde por um tempo, deixa de lado, administra, guarda aqui como último recurso, como reserva, como última cartada, se necessário for, como arma secreta, mas está aqui. Às vezes, 20 anos depois, a gente puxa assim, ó, aquela espada estava ali, ninguém sabia. Você já viu esse filme antes? Hein? O desembainhar de uma espada ferina, escondida no coração, que alguém tirou 30 anos depois e abrandiu contra o outro, e ele ficou embasbacado, dizendo: eu não sabia que você ainda guardava isso. Hein? Lembra disso? Só ele, de fato, tem vontade de perdoar. Ninguém mais tem vontade que Deus dê de perdoar. Agora, por que é que ele quer perdoar? Por que, gente? Por duas razões básicas. A primeira é porque ele sabe que a culpa retida adoece o homem. Você pode repetir isso comigo? Ele sabe que a culpa retida adoece o homem. Vamos falar juntos, em voz alta? Ele sabe que a culpa retida adoece o homem, adoece o ser humano. Agora vamos voltar para esse texto aqui. O que está acontecendo? Jesus está em Cafarnaum, pregando, dentro de uma casa, a multidão cercou, não cabe mais ninguém ali, não entra mais nada. Aí alguns homens vêm trazendo um amigo, está num leito paralítico, amarrado, entrevado há tanto tempo. Tentam uma ação na horizontal. Vamos lá, com licença, abram alas. Naquele tempo ninguém dizia em nome de Jesus. Jesus estava lá. Se alguém dissesse em nome de Jesus, Pedro já dizia que nada, ele não falou nada, cala a boca. Aí, por favor, abram alas, deixa eu passar. Ninguém abriu alas. Aí disse: então vamos abrir o telhado. Aí buscaram uma solução radical, a do andaime das roldanas. Aí foram lá por cima, começa a destelhar a casa, uma ação politicamente completamente incorreta. Ninguém faz isso na casa dos outros, não é? Sai abrindo assim, e aí desce um homem, todo amarrado. Ali Jesus falando aí no meio do púlpito, sermão, começa a marcar aquele tablado. É um palco, é um circo da esperança. Vem descendo o homem todo amarrado, na presença de Jesus. O pessoal todo estupefato, dono da casa em crise, a mulher dele mais desarvorada ainda, telhado aberto, tomara que não chova, meu Deus. E aí está o homem ali, e Jesus não diz nada. Jesus não diz: olha, vocês não sabem que não se faz isso na casa dos outros. Jesus não diz: segura ali um pouco, levem para um quarto ali atrás, que depois, na hora apropriada, eu vou chamar, na hora do momento da bênção. Não é nada. Ele também não pergunta se já tinham dado uma oferta, que era para ter direito à cura. Nada. Nada. Ele simplesmente olha ali e diz o seguinte: filho, perdoados estão os teus pecados. Interessante. O problema do homem aparentemente não era pecado. Ele não foi procurar um sacerdote num confessionário, todo doente, todo enquirquilhado, todo duro. E Jesus vem falar de perdão de pecados. Por quê? Porque ele olha para os olhinhos daquele homem e ele sabe quando foi que aquela paralisia começou nele. Ele sabe que o problema daquele homem é culpa.
sabe que ele tinha feito alguma coisa algum tempo atrás, tão forte, tão profunda, tão aguda, tão íntima, que o afetara e o fragilizara tão lá dentro. Aquele negócio começou a moer a vida dele, a triturar a vida dele, a destroçá-lo, a desconjuntá-lo, a arrebentar com ele, a paralisá-lo. É uma ação moral, mas tem consequências de natureza psicológica, emocional e física. Se somatiza, vira carne. Não foi da noite para o dia, foi gradativo, mas estava ali caminhando celeremente para paralisar o homem. Começa com desânimo, vai para uma depressão, da depressão começa uma sensação de paralisia muscular, ele não consegue mais ficar em pé, aí ele senta, depois não consegue mais levantar, aí fica sentado, e aí vai, depois não consegue mais mexer sentado, e depois não consegue mais nem se desvirar, e aí anos e anos e anos. E tudo começou com culpa. Não estou dizendo aqui que toda doença é resultado de culpa, pelo amor de Deus, não pense isso. O livro de Jó está escrito na Bíblia para nos mostrar que a gente sofre e nem sempre sofre porque pecou. Sofre por outras razões também. Mas há muita enfermidade que às vezes resulta na culpa não resolvida. A culpa retida tem esse poder de adoecer as pessoas. Por isso, Jesus olha para o homem e antes de fazer qualquer coisa, diz: estão perdoados os teus pecados. A segunda razão pela qual Deus quer perdoar a vida de qualquer um de nós é porque Ele sabe que o perdão retido não exalta a Deus. De um lado, a culpa retida adoece o ser humano. De um outro lado, o perdão retido não exalta a Deus. Você pode repetir isso comigo? Ele sabe que o perdão retido não exalta a Deus. Dá para repetir mais uma vez? Ele sabe que o perdão retido não exalta a Deus. Deus não tem glória quando as pessoas estão arrebentadas. Deus não está tendo glória quando as pessoas estão adoecidas, enquirquilhadas, infelizes por causa de culpa, de pecado não resolvido. Porque o perdão não foi liberado, porque eles não conseguiram alcançar a dimensão da graça. Deus não tem glória quando quem andava para de andar por causa da culpa. Deus não tem glória quando quem cantava para de cantar por causa da culpa. Deus não tem glória quando quem pregava para de pregar por causa da culpa. Deus não tem glória quando quem amava para de amar porque se amargurou em razão de culpa. Por isso, Ele perdoa. Ele quer perdoar. Porque Ele sabe que o perdão retido não exalta a Deus. Agora, o que Deus faz para trazer esse perdão para a gente? Como é que Ele faz para perdoar você, a mim, quem está assistindo em casa pela televisão, ouvindo pelo rádio? O que Ele faz? O que Ele leva em consideração a fim de poder compartilhar esse perdão que abraça, que restaura a gente? Em primeiro lugar, Ele leva a fé em consideração. E só a fé. Não leva mais nada. Olha só o que diz o verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Que coisa boa que ele só leva a fé em consideração. A fé não depende de boas obras, a fé não depende do pedigree de ninguém. A fé pode nascer em qualquer lugar, mesmo na alma mais inóspita ela pode brotar. O apóstolo Paulo diz que quem trabalha o dia inteiro e no fim do dia recebe um salário, recebeu o que merecia. Mas ele diz: quando alguém que não trabalhou se apresenta no fim do dia ao patrão, acreditando que o patrão é bom, é generoso, é misericordioso, é gracioso, e que vai dar a ele alguma coisa, e recebe do patrão alguma coisa, recebeu não por seus próprios méritos, mas pela sua fé na bondade e na misericórdia do patrão. Paulo diz isso, diz: olha, com a gente é assim.
Nós não somos desse tipo que se apresenta no fim do dia com essa carga de boas obras e a gente chega simplesmente acreditando que o patrão não é patrão, é pai. E é misericordioso. E não vai me tratar segundo as minhas obras, mas vai me tratar segundo a multidão das suas misericórdias. Deus leva em consideração essa fé. Essa fé que ele enxerga, essa fé que ele percebe. É em razão dessa fé que ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Segunda coisa que ele leva em consideração é a infelicidade humana. De um lado ele olha e vê fé, de um outro lado ele olha e vê um sujeito arrebentado. E a vida infeliz já é uma oração, já é um clamor desesperado diante de Deus. A vida culpada em si já é um pedido dramático de misericórdia. Por isso ele olha aquele homem, e o homem já é uma prece desesperada. Está ali todo amarrado. O homem não diz nada para ele, mas ele lê o livro do homem, e é um clamor só: filho, os teus pecados estão perdoados. O que eu acho extraordinário em Jesus é que, olhando para os evangelhos, a maior parte das vezes em que ele declarou perdão às pessoas, ele fez isso sem que as pessoas tenham pedido ou dito coisa alguma a ele. A pecadora lá de João capítulo 8, que foi apanhada em adultério flagrante, não disse nada, ela só estava se lambuzando toda de lágrimas e nariz escorrendo, cabelo desgrenhado, um pano cobrindo ela, todo mundo em volta, ela de olho fechado, não olhava para lugar nenhum, uma vergonha terrível, esperando que a pedra começasse a cair em cima dela. Jesus manda todo mundo embora. A mulher está ali. Onde estão os teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? Eu sou. Nem eu tampouco te condeno. Agora, vai, não peques mais. Não disse nada. A mulher não fez oração nenhuma. Pô, sabe por quê? Ela era a oração. Uma confissão esmagadora e dramática de dor. Não precisa mais nada. Está ali. A gente precisa entender é que Deus não é burro. Burro é você. Burro sou eu. Eu que preciso dessas explicações. Escuta, minha filha, você está sofrendo de quê? Isso aí é dor de sem vergonhice, é dor, é dor de tristeza porque não deu para pecar mais. Eu que sou capaz dessas coisas estúpidas. Deus não. Ele olha e ele vê o coração, está ali. Ele está vendo tudo. O paralítico não tem que dizer nada, ele já viu tudo, já sabe tudo. Filho, está perdoado. Porque ele leva em consideração o desencontro humano, a infelicidade humana, a tristeza humana. E aí, por causa disso, ele perdoa. Para terminar, vale fazer a seguinte pergunta: quais os resultados imediatos do perdão? Quais? O que esse perdão traz para a gente? O que esse perdão que Jesus está oferecendo a você, a todos nós, traz para a gente? Em primeiro lugar, traz a restauração dos vínculos com Deus. Perdão que não restaura a gente com Deus não é perdão. É por isso que qualquer ajuda de outra natureza, religiosa, psicanalítica ou sociologicamente justificada pela aplicação de serviço na vida do próximo para ver se compensa os meus descompensamentos morais, não resolve. Porque a gente só resolve o problema da culpa quando a gente ouve Deus chamar a gente de filho, e quando a gente pode chamar Deus de pai. Quando a gente reata esse vínculo, aí tudo está resolvido. Enquanto a gente não reata esse vínculo, não tem nada resolvido. Jesus olha para o homem. O que Jesus diz ao homem? Qual é a primeira palavra dele ao homem? Qual é? Hein? Qual? Filho. Não é gratuita. É quase até estranho, porque Jesus era um garotão de 30 e poucos anos. Filho.
Filho. Quem está falando ali não é um garotão de 30 e poucos anos, é o Deus eterno. Filho, perdoados estão os teus pecados. A primeira coisa que acontece quando esse perdão chega é que Deus me chama de filho e eu ouço como pai. Perdão restaura o sentimento de pertencimento familiar para com Deus. E em segundo lugar, o perdão traz a restauração dos recursos que a culpa atrofiou. A culpa atrofiou a vida desse homem. Ele andava, parou de andar, caminhava, parou de caminhar, se movimentava, parou de se movimentar. A culpa o atrofiou, reduziu, secou os seus potenciais. Aí vem Jesus e diz: perdoados estão os teus pecados. E logo depois diz: levanta, toma teu leito e anda. Aquilo que a culpa atrofiou, eu estou restaurando. Tu vais andar de novo, vais te levantar de novo. Aquilo que a culpa secou da tua vida, minha graça restaura, diz o Senhor Jesus. Aleluia, amém. Olhem aqui para mim, gente. Eu sei que essa palavra aqui é simplíssima, é simplérrima, só não é simplória. Simplória ela não é. Existem reis na terra que não sabem o que eu sei e que não conseguem dizer o que eu estou dizendo. O presidente da República pode ser capaz de explicar para a gente a banda da economia que regula a unidade monetária nacional. Agora, ele não podia vir esse microfone e falar da graça de Deus. E eu posso. Sabe por quê? Porque eu sei que o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. E porque eu sei que, apesar de ser quem eu sou, Deus é quem Ele é. E Jesus, por sua graça, me chamou de filho e me disse: os teus pecados estão perdoados. Por isto é simples, é simplíssimo, não é simplório, porque é profundo, e não é simplista, porque é especial, e vem de Deus. Essa palavra que eu falei aqui a você, vem de Deus. Eu podia ter fechado o olho aqui, ter dado a impressão para você que eu estava assim num transe profético, e ter pregado isso tudinho aqui, dizendo assim: assim diz o Senhor. Porque eu tenho certeza que isso aqui é do Senhor. Mas não precisa de nada disso. Eu estou aqui pregando de olho aberto. Eu sei que isso vem do Senhor. Se você quiser crer, esta é a palavra do Senhor para você, em nome de Jesus. E bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que crê, porque por meio dela ele será perdoado, será liberto e vai poder ficar em pé e andar para casa de cabeça erguida e com a consciência lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé?